Doutora Rita, boa tarde, estamos ao vivo. Obrigada, Renato. Boa tarde a todos e todas. Sejam, mais uma vez, muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso plenário virtual, plenário histórico virtual, que é esse aqui que está... Eu sempre falo isso. O pessoal, se lá vai ela falar do plenário, mas tem que falar do nosso plenário histórico, né? Aqui nós desenvolvemos grandes atividades presenciais, NA, Margarida sabe disso, Carmela, o professor José Geraldo, Volkmer, conhecem já o nosso plenário histórico, né? E falando em história, hoje nós temos aqui grandes historiadores do direito. Ainda bem, gratidão. Eu digo que ainda vou criar uma comissão, né, sobre história do direito. Não é para fundir com filosofia do direito, não, só para a história do direito. Bom, nós estamos hoje com mais um evento, saindo do Prelo, já está marca registrada. Você já registrou, Márcia? Isso aqui tem que ser marca registrada para ninguém poder utilizar o título, né? Então, mais um saindo do Prelo, e hoje é realmente um lançamento para lá de especial. Né? Nós vamos relançar praticamente, né? Direito achado na rua, introdução crítica ao direito como liberdade. Então, é um tema maravilhoso, um tema necessário, importante, né? Então, a temática que envolve o livro, né? Então, eu estou muito orgulhosa, né, de poder ter esse espaço aberto ao seu autor, que é o professor Geraldo de Souza Júnior. O professor Geraldo de Souza Júnior é simplesmente nosso sócio benemérito. Nós só temos 2 sócios beneméritos. Então, o José Geraldo está fazendo história. O primeiro sócio benemérito eu não vou falar de senador, que ele detesta que eu chame ele de senador, né, mas é o Bernardo Cabral, né, nosso conselheiro do Conselho Superior, Bernardo Cabral, e o segundo sócio benemérito é José Geraldo de Souza, que foi simplesmente indicado por esta que está aqui na sala, que é Carmela Grune, que é a nossa representante oficial, institucional do Rio Grande do Sul. Carmela, sempre bom te ver. E eu estou aqui com 2 pessoas fantásticas, como eu disse, né? Nós estamos hoje só com historiadores. Primeiro é NA, Stutz e Almeida, entendeu? NA é nosso membro efetivo também do Instituto dos Advogados Brasileiros. Currículo eu deixo por conta da Márcia, que eu deixo para ela por último, né? Até porque quem organiza tem que ser o último a ser falado no evento. Né? Estou com o professor Volkmer, que também é membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros. Já mostrei um dos seus livros, eu disse que, inclusive, já tive oportunidade não só de adquirir, né? Ele me mandou. Na verdade, eu não adquiri. Obrigada, Volkmer. Né? E já utilizei. E uma visita para lá de especial também, outra visita especial, uma participação especialíssima, que é de Margarida. Eu perguntei se ela queria que eu apresentasse como Margarida Lacombe, mas ela disse que não, apresenta como Margarida Camargo. Margarida dispensa apresentações, mas currículo também deixo com Márcia Diniz, que é simplesmente a nossa organizadora, por ser a diretora de biblioteca, e ela que vai comandar o espetáculo. Né? Hoje eu vou, daqui a pouquinho, passar o bastão. Temos livros para serem sorteados, e José Geraldo, eu não podia deixar de falar, né, tem contribuições valiosíssimas, né? Ele é autor de vários livros. Aliás, José Geraldo, você me lembrou, né, eu acho que você passa uma visão dialética, e isso me fez lembrar, né, de um livro de Márcio Túlio Viana, isso está na minha seara trabalhista, Direito de Resistência.
é sobre a questão do direito dos trabalhadores de resistirem, principalmente em movimentos de greve. Não é na mesma temática, mas são realmente, acho que, um direito com uma visão em que se valoriza, né, os grupos sociais, os movimentos sociais. Então, o direito achado na rua, eu acho que nos faz repensar o direito exatamente sob essa ótica, a ótica dos grupos sociais. Então, a gente está precisando disso nesse momento, né? Falar um pouco de uma leitura coletiva e não individualizada, como nós vivemos nesse mundo aí tão com falta de solidariedade, com falta de tudo, né? Inclusive falta de vergonha. Desculpa, mas eu tinha que falar isso, né? Então, eu dizendo isso, né? Bom, depois que o Luiz Roberto Barroso falou de falta de compostura, eu digo que é falta de vergonha. Bom, então eu vou passar incontinenti a nossa diretora de biblioteca, Márcia Diniz. Passei o bastão, Márcia, o comando agora está contigo, querida. Gratidão, gratidão, gratidão por vocês todas. Aliás, hoje nós estamos com a cota masculina. Vamos tirar o autor, porque sem o autor a gente não faz o lançamento do livro, né? A cota masculina é só um. Então, somos 1, 2, 3, 4 contra 1. Volkmer, hoje você, entendeu? Não vai ter espaço nenhum aqui nesse lançamento. Vamos lá, Márcia, é com você. Obrigada, Rita. Cumprimento a todos os presentes e a todas as presentes também. É uma honra imensa para o IAB, para a Biblioteca Daniel Arão Reis, lançar um livro, uma obra de tamanha importância e urgência nos dias de hoje. O Direito Achado na Rua está comemorando 30 anos, não é, professor? E é o professor José Geraldo, que está aqui hoje conosco, é o grande organizador dessa obra e também do próprio Direito Achado na Rua, junto com o Volkmer e tantos outros. E é um direito que hoje, mais do que nunca, até pela situação política e social que nós vivemos, é absolutamente fundamental, porque é um direito voltado, é um direito feito por pessoas que preservam e que querem pensar os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana em primeiro lugar. Então, é um direito que leva em consideração não aquele direito oficial imposto hoje pela racionalidade neoliberal, mas o direito efetivo, que vem das ruas, do oprimido, do trabalhador, daqueles que efetivamente hoje têm a legitimidade de fazer o direito deles e ter esse direito reconhecido. É uma obra fundamental, é uma obra belíssima, não vou citar os autores, entre eles está conosco aqui o próprio José Geraldo Volkmer, mas todos os que estão aqui participam dessa luta pelos direitos humanos e pelo direito à dignidade da pessoa humana, hoje tão depreciada por nossos governantes, principalmente, né? Mas até em termos dos estudiosos do direito que entendem que o direito tem que ser oficial e imposto de cima para baixo pelo Estado. Não é esse o direito que nós queremos e pelo qual nós todos lutamos. Por isso, para mim, além da alegria de estar com amigos tão queridos, é uma honra, uma felicidade lançar uma obra tão importante para o nosso país, para a nossa sociedade e para os direitos humanos. Muito obrigada, professor José Geraldo, muito obrigada a todos os presentes. Eu vou imediatamente passar a palavra para o nosso querido professor, nosso sócio benemérito, professor José Geraldo. Dispensa apresentações, eu não vou apresentar porque todos aqui o conhecem magnificamente bem. O professor ele é titular da Faculdade de Direito, graduação e pós-graduação da UNB, professor, mestrado e doutorado em Direitos Humanos e Cidadania. Enfim, o currículo dele é um currículo de várias páginas, eu não vou ler, mas o mais importante é que o professor é um ícone na luta pelos direitos humanos, por um direito progressista e pelo direito que nós precisamos urgentemente lutar e fazê-lo prevalecer sobre esse direito oficial
totalmente condicionado por movimentos que não correspondem às verdadeiras necessidades do nosso povo. Professor, a palavra é toda sua, com muita alegria de tê-lo aqui conosco mais uma vez, professor. Ora, não imagino a alegria de estar aqui com todas vocês e coadjuvadas pelo querido Antônio Carlos Volkmer, né? Presidenta Rita Cortez, diretora Márcia Diniz e minhas colegas N.A. de Almeida, que comigo aqui atuamos na Universidade de Brasília, Carmela Guino, que dirige o jornal Estado de Direito e que me acolhe há muitos anos no seu espaço editorial, e esta alegria imensa e surpresa, né, de ter na sessão a professora Margarida Camargo, né, sempre uma referência para todos nós, com bastante interlocução com a UNB, tivemos já vários momentos de trabalho em conjunto. Eu próprio participei de uma pesquisa há alguns anos sobre observação da justiça e do judiciário, era uma parceria entre a UNB e a UFRJ, e servíamos a um edital do Ministério da Justiça sobre esse tema. Dele derivou a criação de um observatório da justiça brasileira, né? Então, é muito gratificante ser surpreendido, bem surpreendido, né? Algumas surpresas, às vezes, nos assustam, essas nos alegram, né? Da Margarida Camargo aqui entre nós, né? E também o professor Volkmer, né? Que é um amigo direto e uma pessoa com a qual eu tenho depositado, né, a referência que homologa esse percurso, Márcia, que você acabou de dizer, né? Embora tenhamos uma idade próxima, o Volkmer me precede no percurso acadêmico e nas linhas de investigação sobre direito crítico, teorias críticas do direito e dos direitos humanos, e, por isso, ele foi um garante da minha inserção no mundo acadêmico, foi membro da minha banca de doutoramento e foi membro da minha banca de titulação, que foi presidida pelo professor Roberto Armando Ramos de Aguiar, né? A minha tese de doutorado foi orientada pelo professor Luiz Alberto Vará e a minha dissertação de mestrado pelo professor Roberto Lira Filho, né? Que também tem uma passagem importante de pai para filho aí no Rio de Janeiro, né? Filho que foi do grande professor Roberto Lira, né? Então, queria agradecer muito a oportunidade de participar dessa sessão, que já está com marca registrada. A professora Rita, sempre que se fala saindo do prelo, nós não pensamos em nenhuma editora, pensamos no IAB, como um momento assim, de celebração, mas também de selo de qualidade para as obras que entram no circuito intelectual. Eu queria agradecer esta atenção de pautar o lançamento do Direito Achado na Rua, o volume 10, né? O que nos reúne aqui hoje. E por uma feliz coincidência, há pouco a presidenta Rita falava da perspectiva protagonista do social, lembrava o nosso querido amigo Túlio, né? Márcio Túlio, né? E não poderíamos ter um momento mais importante e exemplar para ilustrar o conteúdo da discussão que estamos trazendo. Este em que os povos indígenas no Brasil interpelam o Supremo Tribunal Federal, presentes no espaço público, o simbólico da rua, e terçando suas teses de precedência de seu direito originário sobre os direitos positivados nas institucionalidades formais do direito positivo nacional ou do direito do Estado, e conseguindo demonstrar com suas assessorias jurídicas, por exemplo, um dos expositores na tribuna, Eloy Terena, é autor do livro aqui,
a base teórica e política deste princípio de que os direitos são sociais. O sujeito de direito é sempre um coletivo que se articula como protagonismo, que instaura o social e define o projeto de sociedade. E, assim, é o sentido dessa obra duplamente. Primeiro, como coroamento de um percurso teórico-político. Todos sabemos a disputa paradigmática que travamos desde os anos 60 em torno de confrontar o formalismo estiolante do positivismo jurídico na sua expressão ideologizada, não que não tenha uma cientificidade ou uma racionalidade plausível. O Instituto, inclusive, está discutindo esse tema, né, na sua agenda, mas porque ele é uma redução e, como tal, dogmatiza o processo de conhecimento e reduz a possibilidade de conhecer outros modos de realizar o direito, outros modos. Por isso, a dificuldade de entender que os indígenas têm um outro direito, né, que precede e subordina o próprio direito positivo como forma cogente de institucionalizar modos de vida, modos de ser, modos de produzir e de reproduzir a existência social. Então, essa tensão paradigmática tem sido chamada de crítica jurídica. Foi formulada como posição antidogmática, por exemplo, em movimentos como o Critique de Droit, na França, como o do uso alternativo do direito na Europa, Itália, Espanha e Portugal, direito alternativo no Brasil, direito insurgente no Rio de Janeiro, com Miguel Presburg, Miguel Baldez, Celso Soares, que atuou no campo do Instituto, Paulon, que atuou no campo do Instituto, né? E que liga o criticismo nos Estados Unidos com o sociologismo, desde Holmes, mas também com Richard Abel, que também escreve no volume, né? E que gerou o campo para a dimensão de reconhecimento do pluralismo jurídico, no qual, por exemplo, como direito dos oprimidos, Boaventura de Sousa Santos desenvolve todo o seu trabalho de mais de 40 anos, trabalhando a possibilidade de um direito emancipatório, que não seja apenas o reconhecimento do status quo, da vontade de poder, do legal como redução de uma vontade política, de uma hegemonia, em geral, associada às classes dominantes, às elites políticas e ao modo de produção, à validação do modo de produção. Estamos ouvindo esse debate hoje no Brasil fortemente travado nos espaços institucionais, mas, sobretudo, nas ruas. As ruas disputadas. As ruas como aquela metáfora que a poética tão bem realizou, Castro Alves, do Povo ao Poder, a Praça é do Povo, Cassiano Ricardo, a Rua da Reivindicação Social, Marshall Berman, no Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, dizendo que é na rua que a multidão se transforma em povo, ao reivindicar o espaço público para a cidadania, para a liberdade, para a dignidade, para a justiça e para os direitos. No projeto, que tem origem na proposta antidogmática de Roberto Lira Filho, por um direito sem dogmas, a configuração que ele formula é que o direito não é norma, é liberdade. Não é o normativo redutor, é a emancipação social como um processo sem fim, como um humanizar-se contínuo que vai expandindo como demanda por reconhecimento, em geral expressada na forma dos enunciados dos direitos humanos, não as declarações, não as estátuas o popular queima. Não nas ideias, as ideias são ideologias quase sempre, mas nos processos de luta por reconhecimento da dignidade do humano, né? Então, o direito a estar na rua como propunha o professor Roberto Lira Filho, a enunciação dos princípios de uma legítima, friso legítima, organização social da liberdade, que é o que esse projeto realiza há 30 anos. O volume que estamos lançando
é o volume 10 de uma série que começou em 1987 como crítica ao direito do trabalho, crítica ao direito agrário, crítica ao direito à saúde, crítica ao direito das mulheres, crítica ao direito à comunicação e informação, crítica ao direito urbanístico, crítica à justiça de transição na América Latina, que NA é autora, quando ali, em articulação com a Comissão de Anistia, no projeto Marcas da Memória, construímos o 7º volume da série. Todos os outros têm uma aliança com o social. O 1 é com a Rede Nacional de Advogados Populares. O 2 é com os juízes do direito do trabalho incontidos no destino de produzir uma normatividade que exclua o trabalhador dos produtos da riqueza social que ele propõe, que ele produz, que ele elabora. O 3 é o direito agrário, num diálogo com o MST, que é conflito, mas que também é projeto. Este ano, agora de 2021, acaba de ganhar um Prêmio Internacional de Direitos Humanos na Espanha. O 4 é o direito das mulheres, pela perspectiva da emancipação do feminino, numa aliança com as promotoras legais populares, né, que tem tanta vitalidade na cena política do lugar do feminino, na UNB, na UFRJ, e no Rio Grande do Sul, Carmela, no grupo Temes, né, o 6 e o 4 são interlocuções com os movimentos sanitaristas. Deise Ventura, que você falava nos bastidores, escreve no volume, né? O 8 é com as agências de democratização da justiça, artigo 19, uma série de agências que trabalham a expectativa da democratização da justiça, a informação como um direito do povo, não como direito dos proprietários dos meios. O 9 é o direito urbanístico, com as estruturas do social nas articulações com o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. E esse 10, que é esse seminário internacional, 30 anos de projeto, numa interlocução com autores internacionais, Boaventura de Souza Santos, Richard Abel, Scott Cummings, Jesus Antônio de la Torre Rangel, Antônio Casimiro, a Raquel Irigoyen, o Antônio Casimiro já disse, a Maria José Farinhas Dulce, todos nos reunimos com os autores nacionais que têm trabalhado os paradigmas da teoria crítica, do pluralismo jurídico e do direito comunitário participativo, professor Volkner, que tem um belo texto no volume sobre exatamente o pensamento crítico no Brasil. O volume, vocês já mostraram, né? Ele é um volume alentado, 720 páginas, em edição também e-book. Toda a série é de acesso livre, não é vendida. Esse último volume foi produzido numa associação com a Ordem dos Advogados do Brasil. Queria homologar desagravo ao professor o doutor Felipe Santa Cruz, que nessa semana está sendo interpelado. Imagine que ainda no meio jurídico, em que a justiça é uma dimensão essencial da administração da justiça, agravar um presidente que pede democracia e pede protagonismo de um judiciário forte que seja capaz de legitimar o direito inscrito nas práticas do social, né? O volume tem a participação dos oficineiros, dos coletivos, de movimentos sociais articulados em suas assessorias jurídicas, incluindo as turmas especiais de assentados da reforma agrária, do Pronera, que participaram da discussão, produziram textos, e as advocacias populares, não só dos movimentos sociais, mas das faculdades de direito. E ele é ilustrado, todos os volumes são ilustrados. Sebastião Salgado, o Fernando Lopes, que é um ilustrador premiado pelas Nações Unidas, Gugon, que é um grande caricaturista. Esse volume 10 é ilustrado por pesquisadores acadêmicos, artistas,
do próprio projeto Direito Achado na Rua, numa curadoria que foi realizada pela pesquisadora Judite Cavalcante, que hoje tem uma atuação na Europa, onde ela reside atualmente, né? E produziu a ilustração do livro, engajando um conjunto de pesquisadores que também são artistas, entre eles o padre Ricardo Rezende, que é professor de Sociologia na UFRJ, né? E que, portanto, combinam a dimensão entre direito e arte inscrita na série, né? Para finalizar, eu queria dizer assim, os colegas e as colegas vão se manifestar, mas, ao longo desse percurso, com a contribuição inscrita na vertente do que nós chamamos de Nova Escola Jurídica Brasileira, em respeito ao professor Roberto Lira Filho, que formulou seus pressupostos, o projeto e o volume continuam articulando, no caso desse volume 10, 105 autores e autoras. 105 autores e autoras. Num eixo programático que abrange toda a articulação da fortuna crítica do projeto na universidade, as linhas de pesquisa, os diretórios de grupos de pesquisa. Minha colega Eliá sabe que, na nossa pós-graduação em Direito e em Direitos Humanos e Cidadania, o Direito Achado na Rua é não só disciplina, mas como linha de pesquisa do programa de pós-graduação, quer dizer, abre vagas para candidaturas a mestrado e doutorado, né? E no volume, o repositório dessas contribuições, com centenas de teses e dissertações, trabalham as três dimensões que alinhavam a fortuna crítica do projeto. Pesquisar, como vocês diziam na abertura, o espaço social no qual as sociabilidades se constituem e têm uma dimensão instituinte, antes de ser propriamente constituinte. Todos os direitos nascem na rua, só depois é que vão se formalizar nas suas representações formais, né? Isso desde La Salle já se sabia, né? Os fatores de poder que eventualmente se traduzem na Constituição, porque, se não o fizer, ela se reduz a ser mera folha de papel. Não é isso? Então, discutir o espaço, discutir como as sociabilidades legítimas se constituem, né? Agora, no dia 12, ficamos discutindo qual é a sociabilidade legítima que reivindica a rua. Não é isso? Qual que pede dimensão universal para os direitos, qual que se apropria possessivamente do espaço político para produzir seus interesses. Né? O segundo ponto, discutir o sujeito de direito, que é o que detém a titularidade das suas enunciações, e defendemos que esse sujeito de direito é sempre um sujeito coletivo, porque ninguém se emancipa sozinho, só nos emancipamos em conjunto, e por isso os sujeitos se inscrevem nos movimentos sociais. E o nosso trabalho é dar resposta teórica e política às reivindicações legítimas desses movimentos sociais e desses sujeitos. Os indígenas, por exemplo, direito achado na aldeia, direito achado no manicômio, direito achado no cárcere, direito achado nas florestas, nas águas, nas comunidades de bairros, direito inscrito nas populações segregadas do povo que luta por ser reconhecido na sua dimensão de cidadania e de humanidade. Né? E o terceiro objetivo, catalogar os achados, que são categorias epistemológico-políticas que precisam ter enunciação no contexto da abertura do sistema de conhecimento e de ensino para atribuir sentido e alcance epistemológico a isso que é direito de morar, por exemplo, não é isso? E tantos direitos, o ocupar para politizar a função social da propriedade e não invadir, para não criminalizar o protesto, não é isso? Os achados, que estão na base da síntese deste volume, como fortuna crítica de 10 anos do projeto. Mas aí eu paro aqui, porque continuar falando é falar com satisfação, colocando, como diz o Quixote, né? Vitupérios no diálogo, né? Porque
autoproclamação é vitupério, né? Mas com a presença aqui da Margarida, da Elia, da Carmela e do Volkmer, ficar assim, muito grato ao Instituto por essa abertura de espaço para a apresentação do volume. Muito obrigado, professora Márcia, professora Rita. Professor, muitíssimo obrigada pela sua brilhante fala e principalmente pela sua luta por esse direito tão importante, esse direito das ruas, que, como o senhor bem disse, é o direito legítimo. E, na verdade, ele vem sendo transformado, infelizmente, vem sendo colocado na clandestinidade, né? Tanto quanto o povo, o direito dos povos são transformados em ilegalidades, em direitos clandestinos, não são legitimados pelo poder, ao contrário, são combatidos e não reconhecidos pelo poder. Então, é imensa a importância não só da academia na discussão crítica do direito, mas também dessa efetiva participação de todos, né, dessa atividade nossa de ir para as ruas, de falar, de tentar fazer com que o direito seja mais do que, além da academia, seja um movimento de libertação. Professor, sensacional a sua palestra. Eu, sem mais delongas, nós estamos com convidados assim, super importantes aqui hoje. Eu vou passar a palavra para a professora Eneá. A professora Eneá Schutz de Almeida, ela merece todas as condecorações do Instituto dos Advogados Brasileiros. A professora defendeu em sua tese de doutorado, né? Ou foi de mestrado? Não, foi de doutorado, exatamente. O livro, né, que acabou saindo a partir da tese de doutorado, que é Ecos da Casa de Montezuma, o Instituto dos Advogados Brasileiros e o Pensamento Jurídico Nacional. Então, assim, não vou fazer uma estátua para ela, porque as estátuas, como bem disse, são derrubadas pelo povo, mas ela merece efetivamente toda a nossa honra, toda a nossa alegria de tê-la conosco por perto. É um prazer imenso. A professora, ela além de doutora e mestre pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, doutora pela Universidade de Santa Catarina, é professora associada da Faculdade de Direito de Brasília e é, acima de tudo, uma grande ativista também dos direitos humanos e, em especial, da justiça de transição. Eu vou aproveitar e fazer um spoiler aqui. A professora, ela é uma das organizadoras de uma série de eventos que reuniu 3 universidades, que foi a Unicap, a PUC do Rio de Janeiro e a Universidade de Brasília, exatamente num projeto, a partir de uma disciplina de justiça de transição, um projeto de memória, verdade e justiça. E desse projeto, quer dizer, os alunos dessas disciplinas de pós-graduação e mestrado estão fazendo um trabalho sensacional, do qual virá um relatório de pesquisa e que será oferecido enfim, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É um trabalho importantíssimo, exatamente nessa linha que nós estamos falando, de pensar o direito crítico e de ensinar esse direito, né? Então, é a reunião de 3 universidades. Eu vou passar um blog para... É mais fácil, acho, pelo site, que é exatamente www.justiçadetransição.org, e a partir desse site, depois eu repito, eu peço para alguém até colocar no nosso site do IAB, tá? É muito importante que a gente divulgue esse tipo de iniciativa e peço a todos que entrem, porque é um trabalho magnífico que a professora vai estar fazendo agora, e agora vai nos falar sobre esse direito achado na rua, que eu sei que participou já de um dos volumes e que participa ativamente no nosso dia a dia por essa luta por um direito crítico e pelo ativismo pró-direitos humanos. Professora, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada, doutora Márcia. Eu quero inicialmente cumprimentar a nossa presidenta, Rita Cortez, e
enfim, eu é que me sinto muito honrada, muito emocionada de estar participando desse evento aqui no IAB, que é realmente a casa do meu coração, razão pela qual escolhi, inclusive, o próprio Instituto como tema da minha pesquisa de doutorado, justamente para tentar escrever e demonstrar e divulgar a importância desse instituto, razão, inclusive, que muitos advogados, muitos profissionais da área do direito sequer conhecem, infelizmente, sequer conhecem o Instituto porque ficam mais, digamos, ligados, assim, mais, prestando mais atenção na filha do Instituto, que é a OAB, né? E, então, o Instituto, até hoje, continua com um papel absolutamente fundamental na vida nacional e na produção do pensamento jurídico nacional, razão pela qual eu aceitei esse desafio, me impus esse desafio, e parte do sucesso desse desafio eu devo ao professor Volkmer, que foi justamente o meu orientador. O professor Zé Geraldo dizia que ele estava na banca, então somos dois, né? Porque ele presidiu a banca da minha defesa de tese, de doutoramento. E aí eu aproveito para também cumprimentá-los, ao professor Zé Geraldo, ao professor Volkmer e à professora Margarida, que são três ícones, são três pessoas que servem para mim, particularmente, como inspiração. As trajetórias acadêmicas desses três professores, eu tenho certeza que para toda a minha geração, mas particularmente para mim, é uma honra muito grande poder estar participando de um evento no IAB com essas três pessoas que são referência acadêmica, militante, de construção de um pensamento jurídico não só crítico, mas muito original e absolutamente fundamental para os tempos que nós estamos vivendo no Brasil, na América Latina e no mundo, né? Então, professora Margarida, professor Volkmer e professor Zé. Aliás, quando eu ingressei aqui na UNB, eu acho que deveria ter um espaço no currículo Lattes para colocar essa referência, mas o reitor da UNB era exatamente o professor Zé Geraldo de Souza Júnior. Então, assim, por todas essas razões, eu quero agradecer imensamente esse convite, esse gentil convite, porque a honra e o prazer são todos meus de estar aqui trocando ideias sobre essa obra. E também a Carmela, claro, que é parte de todo esse projeto do Direito Achado na Rua, e que também participa aqui do IAB e portanto, uma companheira absolutamente fundamental nessa trajetória, nesse trabalho. Como já foi dito pelo professor Zé Geraldo, eu participei como coautora no volume 7 do Direito Achado na Rua, que foi o volume dedicado ao tema ao qual eu tenho me dedicado desde que entrei, na verdade, aqui na UNB, que é a temática da justiça de transição. Um dos binômios, um dos fundamentos, um dos pilares da justiça de transição é justamente o binômio memória e verdade. E aí, eu, quando folheava essa obra de fôlego, como disse o professor, mais de 700 páginas de reflexão de muita qualidade e muito aprofundada, eu fiquei pensando, e aproveito para externar essas minhas reflexões aqui, compartilhando com vocês, que eu fiquei pensando o quão importante tem sido essa atuação do meu querido colega Zé Geraldo e desse grupo de pesquisa e desse projeto do Direito Achado na Rua, justamente na construção da memória. E é muito feliz essa temática do volume 10, justamente para comemorar os 30 anos
do direito achado na rua, colocando em voga a liberdade, porque esse tema da liberdade tem sido, infelizmente, tem sido apropriado por pessoas e grupos e, enfim, discursos de cunho profundamente autoritário para ser distorcido e devolvido como sendo exatamente o contrário do que ele deve ser. Então, essa obra, esse volume 10, ele nos ajuda como trabalho, um trabalho de contra-majoritário, como tem sido, inclusive, a própria trajetória do IAB. É uma trajetória contra-majoritária. É uma trajetória de resistência, é uma trajetória de luta pelos direitos humanos. E essa obra ela vem num momento absolutamente ímpar, singular, fundamental da nossa trajetória brasileira, e eu diria até latino-americana também, embora não vá me arvorar muito nesse campo, porque não é o meu campo de estudos, mas e o professor Volkmer é bastante abalizado para desenvolver essas ideias, mas eu queria fazer um pouco essa reflexão sobre a importância da gente trabalhar esse tema da liberdade, construindo, ou melhor, continuando a construir, porque já temos aí 30 anos dessa construção, dessa memória coletiva sobre o que significa a liberdade, ou o direito à liberdade, ou a liberdade propriamente dita no Brasil. Porque, como eu disse, a memória ela é construída e ela é sempre uma construção, uma narrativa, como tem sido dito ultimamente, em disputa. Em disputa justamente por essas forças todas que já foram aqui tão bem exploradas na apresentação do professor Zé Geraldo, e, infelizmente, nós estamos numa quadra histórica em que, digamos, que nós estamos perdendo o jogo nessa disputa, porque já estivemos numa situação melhor, de um protagonismo mais assertivo e mais abrangente. Mas, nos últimos anos, em especial nos últimos 3, 4 anos, nós temos sofrido tantos retrocessos, tantas reversões, justamente na nossa liberdade, nas liberdades públicas e nessa construção de direitos, na afirmação de direitos, nós temos sofrido tantas reversões que estamos, então, nesse momento, precisando justamente de um aporte teórico, de uma obra de fôlego, como é o caso do volume 10, que, obviamente, eu recomendo uma leitura atenta a todas as pessoas que estão aqui participando desse encontro, desse lançamento, desse relançamento da obra, justamente pela sua importância histórica, não só por essa construção desses 30 anos, dessa trajetória desses 30 anos, mas pelo momento que nós estamos vivendo agora e, principalmente, com vistas ao futuro, porque a nossa visão, e isso eu aprendi também com o professor Volkmer, a nossa visão de história do direito nunca é uma visão linear, é sempre dialética. Então, essa questão de passado para influenciar o presente, para influenciar o futuro, é uma coisa que a gente já superou e, portanto, nós precisamos aprofundar essa construção de liberdade, de direito achado na rua, nessas ruas todas, inclusive na natureza, como é uma parte daqui da obra do volume 10, justamente para refazermos essa memória coletiva da nossa história brasileira e também latino-americana, do que tem sido a liberdade e do que tem sido, principalmente, a luta por liberdade, a luta por direitos. Então, essa construção
de direitos humanos, que o projeto do Direito Achado na Rua é absolutamente protagonista, fundamental, e aí eu já me encaminho para, finalizando essa minha primeira provocação, digamos assim, porque o meu tempo já está finalizando. Eu finalizo, então, dizendo que é absolutamente fundamental que a gente leve para as salas de aula, de graduação, de pós-graduação, de especialização, e não só na academia, mas principalmente em espaços privilegiados de mentes que querem pensar, que querem não só reproduzir um direito imposto e dogmático, conservador, para manter as coisas no seu status quo, mas que querem justamente utilizar o direito como uma ferramenta de emancipação, de liberdade. Então, nesse sentido, o IAB é um espaço privilegiado para isso, por intermédio dos seus pareceres, das suas intervenções, das suas afirmações, e aí não poderíamos estar lançando esse texto num lugar mais apropriado. Mais uma vez, agradecendo imensamente por essa oportunidade, por essa honra de estar aqui ladeada dos meus ícones, dos meus ídolos, das minhas inspirações, não só para a vida acadêmica, mas também para a trajetória de militância nessa esfera do direito, que, por vezes, é tão assim, árdua e tão autoritária, ao contrário de toda a nossa luta, de toda a nossa construção. Né? Então, mais uma vez, agradecendo, eu quero, então, parabenizar ao professor Zé Geraldo e, no nome dele, todos os coautores, inclusive o professor Volkmer, agradecer por esse presente, que é esse volume 10, dedicado à liberdade. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Enéa. Sempre uma honra, uma alegria e sempre bom contar com pessoas que possam efetivamente transmitir conteúdo. Nosso objetivo é esse, né? Distribuir conteúdo, conhecimento, e exatamente essa função que você, professor José Geraldo, professor Volkmer, Carmela, Margarida Lacombe Camargo, enfim, que todas essas pessoas que se dedicam não só à academia, mas para além da academia, por uma luta efetiva por um direito do povo, por um direito dos oprimidos, parafraseando aqui o Paulo Freire, que é a fonte de inspiração de todos nós, né? Então, eu acho que a gente tem a pedagogia do oprimido, temos o direito do oprimido, e é por ele que nós lutamos. Eu vou passar a palavra aqui, num break, para a nossa convidada especial de hoje. Ela não veio como palestrante, mas veio como amiga querida de todos nós, que é a Margarida Camargo. Margarida, ela... Estou apresentando a Márcia, está ótimo. Não precisa fazer apresentações da Margarida, todo mundo conhece a Margarida, então vou passar logo a palavra para a Margarida poder cumprimentar a todos. E muito, muito querido, muito bom ter você aqui com a gente, Margarida. Márcia, alegria toda minha, também agradeço a Rita, e a Márcia gentilmente me convidou para estar aqui pertinho do Zé Geraldo e do Volkmer. Eu acho que ela percebeu que eu não me continha, né, com todo o meu entusiasmo quando eu vi que o Zé Geraldo ia trazer a comemoração dos 30 anos do direito achado na rua. Eu gostaria de dar um testemunho rápido, né, sobre isso, porque é uma referência, tanto o Zé Geraldo como o Volkmer são duas referências muito grandes assim, para uma geração de pesquisadores, não digo mais novos, porque a gente já está meio velha essa altura do campeonato, mas assim, de novos pesquisadores e professores. Então, MA, eu estou do seu lado, eu não faço parte aí desse time de ícones assim, que eles servem de referência. E, de fato, o direito achado na rua, nos anos 80, né, no final dos anos 80, era algo assim, de uma importância muito grande, uma teoria crítica, e que foi muito importante para a criação de alguns cursos de direito, cursos de pós-graduação. A PUC Rio, né, que veio uma série de professores provenientes lá de Santa Catarina, que tiveram o apoio e a formação do Luiz Alberto Vará, que já foi aqui lembrado pelo Zé Geraldo,
Então, a pós-graduação da PUC-Rio contou com a efetiva participação, né, desse grupo de professores que traziam uma teoria crítica muito forte. O Zé Geraldo também, né, participou ativamente da criação do programa de pós-graduação lá da UFRJ, com a Juliana à frente. Enfim, então, são 2 professores que vêm de Brasília e de Santa Catarina e que trouxeram assim, uma contribuição muito grande, né, para essa criação dos cursos jurídicos, notadamente das pós-graduações, com as teorias críticas indispensáveis para uma pesquisa, né? Uma pesquisa de natureza mais prática e que estivesse, assim, enfim, vendo as insuficiências e os limites do formalismo jurídico. Eu acho que talvez os ventos do neoconstitucionalismo, em determinado momento, acho que desviaram o foco das nossas atenções nesse sentido, mas agora, com os estudos críticos estão super revigorados, obviamente, que o Zé Geraldo nunca abandonou o barco, o Volckmer, com pluralismo jurídico, é a grande referência. A gente pensa em pluralismo, pensa no Volckmer, pensa nas pesquisas sociológicas, pensa no Zé Geraldo, no Volckmer e outros tantos aqui, e outra geração da ENA, do Alexandre Bernardino também, né, que dão sequência a tudo isso. E agora, quando a gente está, né, com toda essa crítica ao neoliberalismo, que tira essa dimensão comunitária, que aqui já foi chamada a atenção diversas vezes, despolitiza, né, as relações, o direito, especialmente, nesse momento dos estudos decoloniais, descolonizadores, né, Volckmer, que eu acho que o Volckmer vai falar e também escreveu no livro a respeito, todo o desenvolvimento das teorias críticas do racismo, né, do antirracismo, naturalmente, das questões de gênero, que nos chamam a atenção como a gente naturaliza, né, toda a discriminação, toda a desigualdade. Então, mais do que nunca, as teorias críticas, né, têm que ser revigoradas para a gente também fazer frente, né, ao neoliberalismo e todos os impactos, né, que isso gera. Então, assim, é impressionante, é uma alegria enorme estar aqui nessa comemoração dos 30 anos do direito achado na rua. Espero que prospere ainda muito mais com todos os outros pesquisadores. Fica aqui o meu imenso abraço, né, de muita gratidão a esses 2 grandes professores. Um prazer enorme encontrar a ENA é extremamente simpática, animada, é uma felicidade. Quando eu chegava nos congressos e encontrava a ENA, é sempre aquela alegria, olha o sorriso dela, né? É muito bom tudo isso, né? E a Márcia, a Rita, que é a Carmela, que eu estou podendo conhecer agora, então realmente muito, muito bom estar aqui com vocês e dando sequência aqui aos trabalhos. Obrigada, Márcia, pelo tempo, pela palavra. Obrigada a você, Margarida. Você é sempre uma convidada especialíssima em tudo sempre. Você é uma querida amiga já de muitos anos e eu tenho um respeito incrível por você, pela sua luta, pela sua trajetória acadêmica. Você realmente é fantástica e muito bem-vinda em todos os nossos eventos. Margarida, você não precisa ser convidada, está sempre convidada. Que bom. Eu vou lembrar até os nossos internautas que nós estamos sorteando no Instagram IAB Nacional 6 exemplares dessa obra magnífica. Então, entrem rapidamente no Instagram, entrem rápido para não perder a próxima fala, mas entrem no Instagram IAB Nacional, curtam o IAB Nacional e participem desse sorteio, porque são 6 exemplares generosamente doados a pedido do nosso professor José Geraldo, e são exemplares assim, como o próprio professor já mostrou, eu vou pegar aqui um meu, é um exemplar assim, fantástico, porque tem artigos maravilhosos, o livro é absurdamente bom, é imperdível. Então, entrem e participem do sorteio, e se não ganharem no sorteio, comprem o livro, porque é muito bom, é essencial para quem pensa o direito e para quem quer pensar o direito de uma maneira crítica, como todos nós que estamos aqui, e acredito todos os nossos internautas também. Eu, mais do que depressa, vou passar aqui a palavra. Márcia, ele não é vendido, mas tem uma edição de acesso livre, completa, e-book, na página da editora da UNB. Tá ótimo. Mas então quem não for sorteado entre no e-book, mas
enfim, ter uma obra dessas na estante e, principalmente, usar uma obra dessas e poder ter o conhecimento de todos esses artigos é fundamental, não só para quem é estudante de direito, mas para quem exerce o direito, para quem pensa e para quem se preocupa com a aplicação efetiva do direito. Eu vou passar imediatamente a palavra para a nossa mãe do ano, a Carmela, que estava no início do evento, saiu correndo para buscar as crianças no colégio, já voltou, já está a postos. A Carmela é um fenômeno, ela é uma grande ativista de direitos humanos, ela tem um projeto fantástico que é Conselhos de Dom Quixote à Justiça Brasileira. Eu até já participei de um dos eventos, um dos episódios, que é um espetáculo. Juristas participam falando sobre alguma causa que esteja em andamento na Justiça Brasileira, em especial no Supremo, né, e de preferência causas relativas a direitos humanos, e dão a sua opinião para que os ministros assistam, e sempre assistem, tem um feedback muito interessante, né, dos nossos ministros a respeito do que os acadêmicos, o que os juristas estão pensando desses julgamentos que não são apenas autos, né, mas sim julgamento de questões absolutamente fundamentais, e hoje, mais do que nunca, o Supremo é a nossa luz no fim do túnel. Então, mais do que depressa, falando um pouquinho da Carmela. A Carmela, ela tem o direito no cárcere também, que é uma fantástica luta contra esse superencarceramento que nós vivemos. Há mais de 10 anos ela coordena esse projeto Direito no Cárcere. Ele é realizado em cadeias públicas, o cárcere é realizado em cadeias públicas em Porto Alegre. Ela é editora, como o Zé Geraldo já falou, do jornal Estado de Direito, que esse ano completa 16 anos. Então, todos os que estão aqui presentes não começaram ontem essa luta e não vão terminar amanhã. Essa luta continua, será sempre nossa, será dos discípulos, será de todos os que nos ouvem, porque ela é fundamental que prevaleça. Carmela, mãe do ano, a palavra é toda sua. Boa noite a todos, já quase iniciando, né? Uma noite com muita alegria e muita honra, satisfação. Professor José Geraldo, em seu nome eu cumprimento os demais presentes, né? Esse projeto muito importante aqui do IAB. E eu gostaria de destacar alguns aspectos que, embora já tenha percorrido por todos que antecederam pelo senhor, pela ENEA, pela Margarida, mas que eu considero assim que seja importante assim ressaltar em relação à questão da importância da obra, não é só no aspecto do direito à memória, sim, porque a gente está falando de protagonismo de grupos, de diferentes grupos e do lugar de fala dessas pessoas, né? De estar no lugar de fala e de levar essa visibilidade dessas memórias que são presentes, são vividas. Ao dar essa visibilidade, fazer com que se dê uma noção de existência, de reconhecimento da sua existência, né? Dando força a esses grupos que estão aí, que são o direito achado na rua, aquele por si só do direito achado na rua, mas quando o projeto Direito Achado na Rua, que tu também quer falar, Eva, quer também se expressar, mas eu acredito que seja importante a gente dar essa visibilidade e também, como é que eu posso dizer, dar visibilidade pela memória, reconhecendo por esses projetos. Então, o projeto do Direito Achado na Rua faz esse papel muito importante, mas, acima de tudo, como a gente também está falando de 30 anos, pensar no que será daqui a 30 anos, que direito será no futuro e que futuro nós queremos construir a partir do que a gente tem no passado de história e no que a gente está fazendo no presente para alterar essa realidade. Então, a partir do momento que a gente consegue reunir esses pesquisadores, dar visibilidade das práticas de diferentes lugares de fala, a gente consegue dar um protagonismo
levar o conhecimento da existência dessas diferentes nuances e de perspectivas de vida. E uma coisa muito interessante, uma expressão muito interessante que eu vi no outro lançamento que aconteceu, que eu estava escutando em julho, da obra, lançada no canal do Direito Achado na Rua, foi quando, agora eu não lembro o nome de um dos colegas que falou, mas ele disse: sujeito de direito identificado pelo sofrimento. É muito triste, mas a gente vive esse momento muito presente de direito, sujeito de direito identificado pelo sofrimento. Quantas pessoas precisam desse reconhecimento, como o professor José Geraldo falou, que estão no cárcere, que estão em abrigos, que estão são consideradas, né, incapazes, estão antigamente nos institutos psiquiátricos forenses, né, sem data para sair, né, e indígenas, como eu tenho um quadro aqui, eu estava olhando o livro rapidamente, porque eu não consegui ler todo o livro, mas falando sobre a resistência através da arte, aqui tem uma dessas resistências, que é o crânio, e faz esse papel também de protagonismo do direito achado na rua. Então, eu acho que essas três questões muito importantes que foram colocadas, da memória, da visibilidade de existência desses projetos, do reconhecimento deles, são necessários para a gente pensar o que virá nos próximos 30 anos, o que nós vamos fazer para que os nossos filhos, daqui a 30 anos, possam viver num país democrático, que hoje nós vivemos num momento em que a desinformação ela é relativizada pela fake news, né? Então, como é importante a gente poder levar a memória do que já aconteceu nesses 30 anos de tantos projetos, inspirar tantas outras pessoas da necessidade de registrar essa história que cada um passa e que dá trabalho registrar, dá trabalho pesquisar, mas que é fundamental para o lugar de fala. Diante dessas falsas, né, verdades que se coloca como lugar de fala, ocupando espaços públicos que compõem o Estado Democrático de Direito, mas que será que são essas pessoas que estão realmente representando esses lugares de fala? Então, eu acho que é muito importante a gente pensar esse trabalho e o nosso compromisso, enquanto a nossa trajetória aqui nesse plano terrestre, né, de permanecermos atentos, agradecendo muito a esses autores que se dedicaram e a todas essas comunidades que buscam colocar a sua fala em evidência, porque se a gente não coloca essas falas em evidência, outros irão dizer, outros irão contar a história. Como muito bem falou a presidente Rita Cortes, precisamos criar uma comissão sobre a história do direito, porque se nós não criarmos, outros vão criar e vão contar as suas versões da história. E será que é a verdade? Sabe? Então, assim, é muito preocupante esse momento que a gente vive, para a gente poder registrar aquilo que nós queremos e aquilo que nós temos, né? E aquilo que nós temos de fato e aquilo que nós podemos vivenciar. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, e eu já falei para o professor José Geraldo que ele disse, tem que fazer o doutorado comigo. Ainda não fiz, mas eu estava pensando sobre isso, o tema, como é que eu ia alinhar o que eu iria estudar. Eu disse, bom, eu vou, como eu sou advogada trabalhista, eu vou alinhar do movimento dos trabalhadores petroleiros, né, que defendem uma causa tão nobre, que é o desenvolvimento estratégico da nação, né, o desenvolvimento através da energia do país e do respeito também às energias renováveis. Então, quero deixar uma frase aqui de Walter Benjamin, eu e a Eva aqui. Ele diz assim, Walter Benjamin tem um livro que bem pequenininho assim, mas que essa frase me marcou muito, e eu acho que o movimento e a obra do direito achado na rua nesse 10º volume, e grandiosa, né,
volumosa, diz assim: um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado na esfera do vivido, ao passo que um acontecimento lembrado é sem limites, porque é apenas a chave para tudo que veio antes e depois. Então, que a gente possa, a partir dessas experiências e com muita honra, né? Não tinha ainda, eu admiro muito o professor Volkmer, que está aqui também, e sempre nas minhas pesquisas sobre a participação cidadã na gestão pública, a questão da popularização do direito como instrumento de cidadania, eu acho que o direito achado na rua, ele tem esse viés, levar o protagonismo da cidadania para que a gente possa construir um país mais igual, com mais oportunidade, né? E não tão desigual como a gente vive hoje. Obrigada, Márcia. Obrigada, Carmela. A tua fala é incrível, a tua atividade é incrível, a tua juventude, você conseguir manter o foco o tempo todo com a Eva linda, pulando, passeando. Olha, isso é mais uma demonstração da sua capacidade de trabalho, da sua concentração, do teu foco, e é disso que a gente precisa muito, pessoas com a tua juventude, com a tua força nessa luta que estamos todos empenhados há tanto tempo. Carmela, parabéns pela sua fala. Agora vou finalmente passar a palavra para o nosso emérito, super professor. O professor Volkmer, eu não vou fazer a apresentação dele, porque, além de ser dispensável, eu teria que passar aqui 3 horas dessa webinar só falando. Então, por favor, pesquisem o Lattes do professor Volkmer e vocês verão quem ele é. O que eu posso falar agora em público é que a Biblioteca Daniel Arão Reis tem um agradecimento eterno, permanente ao professor Volkmer. Nós vivemos de doação, a biblioteca vive de doações, eu aproveito a oportunidade para pedir a todos os que estiverem assistindo e também aos participantes desse evento que se lembrem sempre que nós vivemos de doação e pedimos muito que todas as obras publicadas, né, de preferência obras da área do direito, sejam doadas para o Instituto, porque nós temos uma biblioteca aberta para o público, aberta para os estudantes de direito. Não tem um estudante de direito que queira levar a sério os seus estudos que não tenha, pelo menos, passado pela biblioteca, feito pesquisas na biblioteca. A ENEA é testemunha disso, tanto que dedicou sua tese de doutorado ao nosso Instituto, Margarida também, Carmela, enfim, todos nós. As obras mais recentes do professor Volkmer, doadas ao nosso Instituto, sempre ligadas à história do direito. Tem a história do direito, tradição no Ocidente e no Brasil, fundamentos da história do direito, introdução ao pensamento jurídico crítico, humanismo e história jurídica no Brasil. Esses foram as últimas obras que foram doadas esse mês passado, ou esse mês, a quais eu já agradeci ao professor e estou sempre agradecendo, porque trata-se, como bem disse a Margarida, mas todos nós dizemos, é uma bibliografia indispensável para quem quer pensar o direito. E o professor Volkmer, além de todos os elogios que se poderia, e eu não vou perder tempo da fala dele, falando dele, porque vocês verão quem ele é por sua fala e vale a pena pesquisar tudo que ele escreve, tudo que ele faz. É um dos fundadores desse movimento fantástico do direito achado na rua, é um dos autores dessa comemoração dos 10 anos, falando exatamente sobre pluralismo jurídico, comunitário participativo, num excelente artigo. Enfim, não vou roubar o tempo de vocês, eu passo imediatamente a palavra ao nosso queridíssimo professor, membro também do nosso Instituto, como todos os aqui presentes, e que muito nos honra por participar não só desse evento, mas pela sua participação no Instituto e pela sua imensa colaboração à nossa biblioteca. A palavra é sua, professor. Bem, o nosso boa tarde a todas e a todos. É uma grande alegria estarmos nessa tarde no lançamento da obra do professor José Geraldo, aqui no Instituto Brasileiro dos Advogados, né? O Instituto dos Advogados Brasileiros, né? Saudando a nossa
estimadíssima presidenta, a Rita Cortez, a sua diretora também da biblioteca, a Márcia, e essa alegria de estar nessa casa e retornar, de uma certa forma, olha, são mais de 20 anos, né? Participamos num belíssimo evento em 1993, um seminário grandioso, belíssimo, sobre um seminário nacional sobre o uso alternativo do direito, né? Junho de 1993. Na presidência da época do IAB, Ricardo Pereira Lira, e sendo secretário, relator, o Benedito Calheiros Bonfim, né? E que resultou nesse belíssimo evento sobre o direito alternativo, né? 2 volumes importantes, né, que foram feitos, né, gravados, né? Tenho aqui a lembrança, né, daquele momento tão bonito, tão festivo do direito alternativo, né? Com 8 participantes, né, professores, pesquisadores. Então, é um prazer poder estar aqui novamente nessa casa. Enfim, me lembra muito os grandes juristas desse país, né? Entre eles Augusto Teixeira de Freitas. Essa casa que, como a nossa querida Enia qualificou de Montezuma. Então, é uma alegria muito grande. Quero saudar o nosso estimadíssimo amigo, companheiro de longa data, de uma jornada muito rica, né? Que é o José Geraldo de Souza Júnior, né? Saudar também as minhas colegas deste lançamento, né? As queridas professoras, professora Margarida Camargo, a professora Enia de Almeida, e meu carinho, meu apreço muito grande por vocês, né? Agradeço as palavras que vocês até agora, né, manifestaram, e também uma homenagem muito especial a essa mamãe incansável, que é a Carmela, né? Fico imaginando as dificuldades, né? E, enfim, mas é tão bonito, é lindo esse momento, assim, de vermos, né, a mamãe Carmela, né? Saudar também a todos aqueles que estão nos prestigiando com audiência, né? Advogados, pesquisadores e participantes, né? Que integram ou não o Instituto, né? Pois bem, eu gostaria de fazer essa homenagem ao José Geraldo e também no lançamento desta obra, fazendo algumas observações, né, dialogando, né, entre o direito achado na rua e privilegiar 2 temas, né? A grande quantidade de temáticas que cobre a obra realmente extraordinária. Então, vou privilegiar 2 aspectos apenas e fazer alguns comentários, né? A questão dos direitos humanos e também do pluralismo jurídico, que como não poderia deixar de fazer, né? E para iniciar, diria assim que é indiscutível o valor desta obra, já referendada pelas minhas colegas e pelo próprio professor José Geraldo, né? Que sintetiza uma rica e exitória trajetória que vem do legado inestimável do Roberto Lira Filho, da nova escola jurídica brasileira, das publicações significativas de operadores do direito espalhados por todo o Brasil e de uma condução dedicada, incansável, do professor José Geraldo. Pensar e retratar o projeto O Direito Achado na Rua é associá-lo a uma concepção crítica, dialética e emancipatória do direito. Representa uma perspectiva teórico-prática que, combatendo o formalismo e o dogmatismo no direito, instrumentaliza a efetivação da justiça a serviço do povo. Um direito que se constrói através de processos dinâmicos e abertos, de lutas nos espaços públicos, nas ruas, através de coletivos sociais e daqueles que sofrem a exclusão, a discriminação e as mais diversas formas de opressão. O acervo deste
relevante projeto, nascido em 1986, após a morte de seu fundador, Roberto Lira Filho, e implementado, consolidado e coordenado por José Geraldo, na parceria com o professor Alexandre Bernardino Costa, abre não só uma das mais bem-sucedidas experiências de prática jurídica junto à comunidade e do acesso à justiça de sujeitos populares, mas, igualmente, através dos desafios no âmbito teórico-pedagógico, de romper paradigmas e contribuir para avanços em novas epistemes conectadas com o pensamento crítico, com os direitos humanos, a descolonização do saber, o constitucionalismo achado na rua e o pluralismo jurídico. Considerando tais conceitos operacionais e seus desdobramentos para o campo epistêmico e metodológico, privilegia-se agora um diálogo, tendo em conta a perspectiva crítica, interdisciplinar e descolonial, extraída desta belíssima obra, O Direito Achado na Rua, propondo algumas reflexões compartilhadas que nos aproxima, nos relaciona e nos integra, privilegiando não o momento presente, mas de uma longa trajetória, sim, de uma longa trajetória que já se vão mais de 3 décadas, quando tivemos o privilégio de conhecer o professor Roberto Lira Filho, irmanados, sem dúvida, no ideário de um humanismo jurídico dialético e sua instrumentalização no pluralismo jurídico. Com esse intento, vamos nos deter rapidamente ao tema dos direitos humanos e do pluralismo jurídico. Como nós estamos próximos, essa relação entre o direito achado na rua e o nosso projeto de um pluralismo jurídico comunitário participativo, né? Assim, a perspectiva dos direitos humanos, nesse olhar ao direito achado na rua, é indiscutivelmente de uma construção, né? De uma construção que rompe com as abstrações, com as concepções idealizadas, metafísicas e universalistas, mas como um espaço, direitos humanos, como um espaço de lutas e resistência contra os diversos modos de colonização do mundo da vida, edificada pela civilização da modernidade ocidental, marcada principalmente por uma colonialidade expropriadora e excludente, implantada pelas metrópoles europeias no continente latino-americano. Tal intento serviu de elemento propulsor para, no dizer de Immanuel Wallenstein, o desenvolvimento econômico-político do sistema mundo capitalista e de seus tentáculos imperiais de colonialidade do poder, que negaram e violaram os direitos de coletividades subalternas e segregadas no espaço de nossa periferia, como os povos originários, os afrodescendentes, camponeses, mulheres, minorias, vulneráveis, por um longo período de nossa historicidade. É inegável as limitações e as contradições da teoria liberal e clássica dos direitos humanos, marcada por bases históricas que originaram e deram solidez à noção de sujeito abstrato cartesiano e consolidaram a visão antropocêntrica como um fundamento metafísico da racionalidade moderna, em sua pretensão de completude. Tal construção foi marcada por uma colonialidade expropriatória excludente implantada pelo colonialismo dos grandes centros hegemônicos. Assim, pois, em sintonia com o projeto Direito Achado na Rua, trata-se de edificar uma proposta intercultural dos direitos humanos, a partir das experiências subalternizadas e negadas pela modernidade, como superação do paradigma epistemológico do norte global, marcado pelo individualismo, pela racionalidade técnico-instrumental e pelo universalismo abstrato. O desafio está em ressignificar uma concepção de direitos humanos
que, sem deixar de estar inserido nos processos culturais de globalização e na interlocução com as matrizes hegemônicas do Norte, possa também voltar-se para a geografia do local, do outro, do não ser, no sentido empregado por Frantz Fanon, do outro à margem, enquanto manifestação descolonial por meio de processos de lutas, resistências e liberação, caminhos já trabalhados por Joaquim Herrera Flores, Henrique Dussel, Boaventura de Souza Santos e tantos outros. É preciso resistir e resistir, a partir de uma episteme descolonial e pensar direitos humanos nessa perspectiva de um outro mundo donde quepan muchos mundos, para precisar o movimento zapatista. Desta forma, uma concepção crítica e descolonial dos direitos humanos rompe com a concepção tradicional, monocultural e formalista desses direitos de uma tradição monocultural, estatalista e formalista. Isso é fundamental. Já no segundo bloco, nesse diálogo com o direito achado na rua, a questão do pluralismo jurídico. E assim ganha relevância nessa perspectiva, um pluralismo que vamos trabalhar na perspectiva de um pluralismo de baixo, como diria na América Latina, desde abaixo, que se insere neste contexto a partir das teorias do Sul, ou como quer Boaventura de Souza Santos, das epistemologias do Sul. Os desafios se localizam na busca por novas fontes de legitimidade, buscando novos saberes locais. Põe-se, então, a questão de um giro descolonial do direito, de um pluralismo que tem um lugar privilegiado de contraposição crítica, um pluralismo que vamos aqui denominar de comunitário participativo, projetando-se como um paradigma para conceber e tratar o direito na própria estrutura social descentralizada e erradicada, desse estatalismo universalista colonial. E é no bojo deste pluralismo jurídico, insurgente, não estatal, que se tenta dignificar o direito dos oprimidos e dos espoliados. Evidentemente, o direito não mais refletirá a exclusividade da superestrutura normativa do moderno sistema de dominação estatal, mas irá se solidificar um processo normativo de base estrutural, produzido pelas cisões classistas e pela resistência dos grupos menos favorecidos. É nesse argumento de alargamento do direito, abrangência das normas não estatais, que, segundo Lira Filho, nas suas próprias palavras, a eliminação, quer dizer, da noção mutiladora do direito como um veículo de dominação. Em suma, realiza-se a devolução ao direito da sua dignidade política. Enfim, estamos encaminhando para a nossa reflexão final, a importância do reconhecimento de um pluralismo jurídico de teor comunitário participativo para os espaços institucionais periféricos. A insurgência, hoje, dessa perspectiva das concepções críticas, já mencionada pelas minhas queridas colegas, a necessidade de um pensamento crítico no direito. Pensamento crítico que nos projeta a visão relacional, descolonial e plural, presente numa tradição das ricas manifestações de justiça indígena na América Latina, no México, Guatemala, Equador, Peru, Bolívia, e nas comunidades ancestrais da África, e no Brasil, com as pesquisas clássicas no Rio de Janeiro, do professor Boaventura de Souza Santos, chegando-se à experiência do pluralismo. Mas antes, inegavelmente, ainda na América Latina, a defesa de um direito que nasce do povo, derecho que nasce del pueblo, de um Jesús Antonio de la Torre Rangel de México, não? Mas, indiscutivelmente, para o pensamento crítico brasileiro, pensamento crítico latino-americano, a contribuição operacional marcante e exitosa ao longo de mais de 30 anos
né, representada pelo direito achado na rua. Enfim, o desafio que fica é como avançar a partir de novas fontes epistemológicas extraídas de inovações paradigmáticas, desde os ventos dos Andes, da Pachamama, do Buen Vivir, passando pelas inspirações sempre constantes, né, de uma concepção dialética liriana, de um humanismo realista, de um pluralismo na direção de um horizonte de ruptura, mas sem perder o diálogo democrático, intercultural e construtivo, que viabiliza não só uma cosmovisão conectada com outro tipo de desenvolvimento da vida, aí está o exemplo do Buen Vivir, né, mas, sobretudo, capaz de germinar as sementes para a compreensão teórica e prática de um outro direito, Parabéns, José Geraldo, parabéns ao movimento Direito Achado na Rua, os cumprimentos do IAB pelo proporcionar esse momento tão importante, festivo, né? E o lançamento dessa magnífica obra. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. A sua palestra, as suas falas são sempre magníficas. Vocês não podem deixar de ler, aliás, não é só a do professor Volkmer, que é maravilhosa, como vocês já viram, mas o livro é sensacional. A qualidade de todos os autores merece toda a atenção e leitura, porque só vão crescer. Quem quiser ter um direito efetivamente voltado para a libertação, para a liberdade, um direito que não se impõe como pretende o Estado oficial, mas um direito libertário, um direito contra a resiliência, tem que ler esse livro. Eu vou agora, para finalizar, vou ler o nome dos sortudos que ganharam essa obra maravilhosa. São Guilherme Martins, Letícia Rocha, Raike Lucas, José Eduardo Silva, Daiane Alexandre, Cláudia Azedias. O IAB vai entrar em contato com vocês, o nosso pessoal operacional vai entrar em contato com vocês para que vocês recebam essa obra magnífica. Tenho certeza de que vão fazer um excelente proveito. Eu aproveito a oportunidade agora também para agradecer ao pessoal que está por trás desse evento, mas que sem eles isso não aconteceria, a nossa bibliotecária, Janaína, o Renato, nosso técnico de informática, o Alexandre, Bernardo Gic, que é o nosso diretor de informática, a Leila Pose, nossa diretora de eventos, enfim, a todos os que colaboram, não aparecem nas webinários, mas são o nosso suporte, e sem eles a gente não faria tantas divulgações de eventos tão importantes, de obras tão importantes, de conteúdo tão importante. Muito obrigada a todos. Eu vou passar imediatamente a palavra para a nossa presidente, Rita Cortez, mais uma vez agradecendo todo o apoio que dá à Biblioteca Daniel Arão Reis, ao selo Saindo do Prela, esse importante evento de lançamento de obras, de divulgação de cultura. Muito obrigada, Rita, pelo seu apoio de sempre, e imediatamente te passo a palavra para o encerramento, que eu quero mais, mas já temos que encerrar desse evento tão fantástico, tão importante para todos nós. Obrigada, professor José Geraldo, obrigada, Enea, Carmela, professor Volkmer, muitíssimo obrigada pela participação. Queremos mais vocês aqui conosco. Rita, a palavra é toda sua, presidente. Tem que agradecer a Eva, que também está presente aqui e não sossega. Bom, professor Volkmer, que exposição magnífica, e que voz, nossa! Eu fiquei encantada com a aula e com a voz, mas você me deu uma ideia maravilhosa. Vamos fazer um evento, né? Repetir esse evento que foi feito lá atrás, porque o momento pede isso. Professor Geraldo, antes de eu dizer gratidão, né, o senhor me trouxe à memória duas pessoas assim que moram no meu coração. Uma, o ex-presidente da casa, Celso Soares, ele está em casa, enfim, está com alguns probleminhas de saúde, mas ele está aí firme e forte, graças a Deus, não saúde perfeita. Celso Soares hoje deve estar comemorando
né, o título honoris causa da Ney Lopes, foi bacana, né? A Oscar Aripe também, que recebeu o título honoris causa da UFRJ. Carlos Arthur Paulon. Paulon, acho que se você estiver assistindo, Paulon foi a primeira pessoa a falar sobre direito alternativo do trabalho, quando eu não sabia o que era direito alternativo, entendeu? Eu escutei assim, a fala. Paulon era magnífico, né? Uma grande figura, até porque com Paulon a gente aprende que o uso do direito é mais um caminho de luta, de libertação dos oprimidos. E é exatamente isso. Eu acho que, em síntese, nós podemos dizer, né, não que o 40º, né, gente? Eu difícil que eu dar um break aqui na minha mente, mas que o volume... 20º aniversário. Exatamente. Gente, ó... Aproveitar que eu falei, eu queria também homenagear, entre os que não estão mais entre nós, o meu querido professor Miguel Valdez, que também foi citado. Miguel Valdez. E o Miguel Pressburger, irmão da nossa querida membra Margarida Pressburger. Enfim, são tantos, todos merecem todas as nossas homenagens. Bom, mas, em síntese, a gente está falando em liberdade, em emancipação. Eu acho que não se resume todas as falas apenas a uma visão crítica, mas a um movimento ideológico. E, como dizia Cazuza, né, eu estou com Cazuza, ideologia, eu quero uma para viver, porque ideologia é consciência social. Então, dito isso, gratidão, gratidão. Professor José Geraldo, o senhor está sendo convocado para montar, junto com o professor Volkemer, junto com o NA, junto com Carmela, né, junto com Margarida. Márcia também pode entrar nessa, eu deixo. Nós montarmos um evento, né, para realmente trazer, colocar luzes, né, ao direito alternativo, ao direito crítico, ao direito que se constrói nas ruas, que se constrói a partir dos movimentos sociais. Então, meu muito obrigado, gratidão, né? E vamos em frente, porque o nosso Instituto dos Advogados Brasileiros merece tudo que nós estamos fazendo. Não é, NA? NA sabe disso, né? É sempre na vanguarda do direito. Então, gente, boa noite, obrigada mais uma vez. Boa noite, obrigado, hein?